glicogênio também é removido, então dá essa aparência muito clarinha. E ainda tem muitas mitocôndrias aqui. Se você fizesse microscopia eletrônica, você ia ver o tanto de mitocôndrias que tem muito mais do que os cardiomiócitos presentes no miocárdio. Então, elas são células importantes. Você bate o olho, imediatamente você já sabe que eu estou na camada mais interna do coração e eu ainda estou no ventrículo. Tá? Então, olha lá. A primeira coisa então, que eu tinha delimitado seriam essas fibras de Purkinje. Depois, o que seria essa setinha aqui, ó, que está mostrando esse risquinho, mas também achatadinho? São células epiteliais, só que o que eu estou vendo agora é a camada interna. Então, eu estou vendo quem nas células endoteliais, o endotélio. São células altamente especializadas também, têm inúmeras funções, tá? Eu preciso de garantir aqui a estrutura, são fortemente unidas, para que elas aqui ó, possam selecionar o que entra, porque o sangue está aqui. Olha lá, isso aqui tudo são hemácias, ó, a gente está pegando atenção nisso. Então, ou seja, o sangue está passando aqui. Essas células endoteliais, a gente vai trabalhar com elas quando a gente estiver vendo os vasos sanguíneos. Aí eu mostro para vocês as primeiras funções que essas células fazem, tá? Mas a princípio aqui, ó, eu preciso entender que ela tem nome para isso, para região e para função, diferente das células mesoteliais. Tudo bem? Certo? Bom, o que eu coloquei aqui, ó? Mais algumas outras imagens. Então, veja. Aí, de repente, você vai lá no slide, aí fala assim, existe a camada subendotelial, né? E subendocárdica. Subendocárdica é onde eu justamente vejo aqui, ó, as fibras de Purkinje. E aonde que estaria aquela subendotelial, que é tecido conjuntivo, basicamente? Se você for para a imagem minha aqui, né, que eu tirei que a gente trabalhou com aquele outro atlas, eu quase nem vejo esse tecido subendotelial. Mas, por exemplo, eu posso pegar essa imagem daqui, olha lá, é uma coloração específica, vejam, meroreazão, uma mistura aqui, né, de corantes, para ressaltar, inclusive, fibras colágenas. Tudo que está em azul são as fibras colágenas. Aí você consegue ver, ó, lá em cima. Então, ali, ó, tem aqui esses pode até uma ponteira grande, né? Acho que não tem não. Mas, enfim, a parte lá em cima, ou seja, é como se aqui em cima estivesse passando sangue, tá? Então, o primeiro contato do sangue é com o endotélio. Então, a parte mais roxinha que a gente vê lá em cima, lá, ó, faz parte das células endoteliais. Tudo que está em azul abaixo do roxinho é a camada subendotelial, que é o tecido conjuntivo que a gente tem, tá? Aí, logo, essa parte mais clara que a gente vê aqui, ó, são as fibras de Purkinje. Mas aqui também a gente tem fibras de Purkinje. Mas o que está acontecendo daqui para cá? É a disposição, que é o que a gente vê, por exemplo, nessa imagem de cá. Eu não falei que isso aqui tudo são, né? Você falou feixes musculares aqui. Qual que é a diferença dessa imagem para aquela de lá? A disposição. Então, eu também tenho as fibras de Purkinje dessa maneira. Isso aqui é de um jeito e isso aqui, ó, é de outro completamente diferente. Por quê? Porque eu consigo ver, ó, que essa seta está apontando como se fossem risquinhos aqui, ó. O que seriam esses risquinhos? Discos intercalares, ou seja, essas fibras de Purkinje, que são cardiomiócitos, estão também aqui, ó, unidos umas às outras pelos discos intercalares. E que a gente só consegue ver se tiver nessa disposição, que é o que a gente fez aqui agora. Quer ver? Ó? Olha lá. Ou seja, lembra que eu coloquei uma seta aqui? Então, a sua célula está assim. Então, eu consigo ver. Da mesma forma, os discos intercalares presentes nas fibras de Purkinje que estão aqui. Tá? Lá em cima, é como se eu estivesse fazendo um poste oblíquo ou transversal. E aqui eu estou fazendo um poste no sentido do comprimento dessa célula. Então, existe uma célula aqui, existe outra célula aqui, e elas se unem. Então, a gente vê os intercalares aqui. Olha o cardiomiócito não especializado. Lá no miocárdio, olha o citoplasma, bem escuro. Olha o citoplasma das fibras de Purkinje. Tá? Então, essas são as diferenças dado o aspecto morfológico, características histológicas e funcionais, que são células que têm o seu papel, fazem parte lá do sistema de condução. E aí a gente dá continuidade para os cardiomiócitos do miocárdio. Tá? Beleza? E aí eu trouxe outras imagens. Olha isso aqui. Então veja, seu endotélio está lá em cima,
aqui o tecido, ósseo endotelial, e de repente a gente já vem aqui, ó, para essas fibras de Purkinje. Isso aqui já é miocárdio, tá? São os cardiomiócitos não especializados, mas olha o tamanho dessas fibras de Purkinje. Isso aqui é uma fibra de Purkinje, outra fibra, e aqui elas estão embaixo. Porém, aqui ó, o sentido é diferente, é como se elas estivessem deitadas. Então, também consigo ver os discos intercalares. E ó, olha lá que bonitinhas, né? Então, volumosas. Olha os cardiomiócitos aqui do miocárdio, né? Então, essa aparência é mais pálida. Essa imagem, eu estou vendo endocárdio do lado. Então, olha lá. Aqui, a célula epitelial, ó, tá lá. Olha ela ali, ó. Que é a célula endotelial. Logo abaixo, o epitélio. Só que esse epitélio aqui, ó, o subendotélio, perdão, né? O subendotélio, esse aqui é tecido conjuntivo. Mas isso aqui, a princípio, logo eu já vejo o músculo, né? Ou seja, o miocárdio. Então, eu não tenho fibras de Purkinje. Então, eu estou vendo aqui a parede do átrio. Tá? Isso não é ventrículo, isso é átrio. Porque não tem fibras de Purkinje aqui. Logo já vem o músculo. Olha as discos intercalares. Porque olha lá, o fundo é bem escuro. Não são aquelas células cujo fundo é claro. Então, isso são fibras de Purkinje. Então, a gente pode usar ó, de vários recursos para que vocês possam ver e diferenciar esses cardiomiócitos. Sejam eles especializados, que estão no endocárdio, e aí especificamente no ventrículo, né? Que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Ó. Então, aí em cima estão eles. Ó. Isso aqui são as células de Purkinje. E aqui a gente já entra no miocárdio. Beleza? Então, levando em consideração essa nossa imagem, tá lá, ó. Só as fibras de Purkinje estão nessa região. Tudo isso aqui são fibras de Purkinje. E aí, quando você vai lá para a subcamada, é a subendocárdica. Né? Então, ou seja, são os ramos subendocárdicos. Lá naquele desenho esquemático do coração da semana passada, não sei se eu tirei de livros de fisiologia ou de anatomia, eles usam essa nomenclatura. Ramos subendocárdicos, para corresponder às fibras de Purkinje. Só tem célula de Purkinje no ventrículo. Só. E fibra tem nos dois. Como é que é? Ó, célula de Purkinje é a mesma coisa que uma fibra muscular. Certo. Tá? E aí a gente está falando de cardiomiócitos especializados. Então, esses cardiomiócitos especializados, que são as fibras de Purkinje, fibra e células são sinônimo, só a gente encontra em ventrículo, na camada do endocárdio. Ok? Se você for analisar uma imagem como essa, por exemplo, ó, logo eu já vejo, aqui está o endotélio, isso é um tecido conjuntivo. E isso aqui já é músculo. É lá Já é no o átrio. miocárdio, isso é átrio. Tá? Beleza? Certo? Bom. E aí agora a gente vai para a parte de dentro do coração. Então, basicamente, o que compõe a camada do meio, que é o miocárdio, né? É o quê? Isso aqui. Então, o que eu estou vendo? Então, eu tinha feito o seguinte, eu delimitei essa região e essa região aqui. O que tem, basicamente, de composição ali no miocárdio? Músculo cardíaco, né? Então, são os nossos cardiomiócitos. Mas como é que eu vou identificar o cardiomiócito aqui agora? Eu preciso de entender do ponto de vista da morfologia. Para que quando vocês se depararem com uma imagem como essa aqui, peraí. Olha lá. Aonde está o músculo cardíaco? Aonde está o músculo esquelético? Então eu preciso de entender, né? A gente viu no primeiro período o esquelético. Núcleos, multinucleada e núcleos na periferia. Qual dessas duas imagens remete aí para vocês o esquelético? Do lado direito ou do lado esquerdo? Mais para o lado direito, né? É isso aqui. Agora, como é que está aqui, ó, essa célula agora? Olha lá, núcleo, ó, 1, no máximo 2, centralizado. Só aí, isso aqui eu já sei que tem uma diferença aqui do músculo. Mas o que eu tenho de diferente dessa imagem agora para essa? Isso aqui não é igual a isso? Então, eu estou vendo o músculo cardíaco. Eu estou vendo os cardiomiócitos. Mas
Mas o que tem de diferente dessa imagem para essa aqui? Isso aqui também são cardiomiócitos. O corte? O corte. Isso aqui tem uma disposição. Isso aqui tem outra completamente diferente, que é a forma como o miocárdio se encontra, tá? O que acontece? Como se isso aqui realmente estivesse aqui, ó, em pé. Sua célula tá assim, ó. Olha o núcleo dela ali, ó, centralizado. Vocês conseguem ver as estriações aqui, ó? As estriações, faixa escura, faixa clara, faixa... Então, ou seja, eu só consigo ver estriações, então eu classifico como sendo estriado quando a gente vê essa disposição, e não essa. E eu sei que isso é cardíaco, porque o núcleo é centralizado. Mas, além disso, eu consigo ver uma estrutura como essa aqui, ó, esse risquinho aqui, ó, nesse momento, que é, a princípio, o que vocês tinham que ter visto nessa imagem aqui, ó. Aqui tem quem seria esse risquinho? Os discos intercalares. Então, olha lá. O que nós estamos vendo aqui é basicamente a organização como os cardiomiócitos estão no miocárdio. Eles se agrupam em feixes em sentidos diferentes. Olha que bacana, essa aqui é como se as células estivessem assim, aqui as células estão assim, e aqui elas foram cortadas como se elas tivessem umbigo. Aí eu cortei dessa maneira. Então elas se agrupam, formando feixes em sentidos diferentes. E que nesse momento eu só consigo ver o disco intercalar, porque agora eu preciso saber qual é a função do disco. O que é o disco intercalar? Olha que imagem bonita. Então, dessa aí a gente consegue ver um monte. Então, sua célula está em pé. Sua célula está aqui, ó, desse jeito, tá? E aí, ó, a célula núcleo está aqui, ela pode bifurcar e olha lá, vem um disco aqui, olha o núcleo da outra lá em cima. Vamos para uma outra imagem? Olha essa imagem, agora a célula está deitada. Então, aqui, o núcleo dela, ó. Olha que lindas estriações. Aí eu venho aqui, ó, um disquinho intercalar ou escalariforme, parece uma escada. Por que disso? Porque eu tenho que entender qual é a composição desse disco. O que ele representa do ponto de vista estrutural e funcional. Para que serve? Então, basicamente, nós estamos vendo aqui, ó, 3 especializações de membrana plasmática, que foram descritas por conta da microscopia eletrônica. Então, olha lá. Aqui é uma membrana plasmática dessa célula aqui. Existe um cardiomiócito aqui. E aí, ó, a outra membrana plasmática aqui do cardiomiócito que está para cá. Gente, a tela vai ficar imunda, né, com meus dedos. Então, existe uma célula cardiomiócito aqui e outra aqui. Quando eles se encontram, as membranas plasmáticas das células se especializam. E aí a gente tem essas especializações de membrana plasmática, junções intercelulares. Cada uma dessas junções, veja que na microscopia elas são completamente diferentes. Porque isso aqui é do ponto de vista bioquímico, são proteínas específicas. E cada uma dessas tem uma função. Então não é só pensar em união de células, vai mais além do que só união. Então, por exemplo, qual seria a função das ôndulas de adesão, que é a mesma coisa que face de adesão? Eu vou ancorar os filamentos de actina, de um sarcômero terminal para o outro. Qual seria a função dos desmossomos ou máculas de adesão? Aqui eu estou pensando assim em manter essa célula unida, porque no momento da contração elas não podem se desprender. Qual seria a função dessas gaps ou junções comunicantes? Estou pensando em continuidade iônica. Vamos manter aqui a contração uniforme de uma célula para outra, que veio lá do cardiomiócito especializado, lá das fibras de Purkinje. Então, dessa forma, essas 3 especializações de membrana plasmática formam os discos intercalares, que eu só consigo ver quando eu pego uma célula grudada na outra. Entendeu? Se a gente faz um corte perpendicular ou, né, de um corte oblíquo, eu não consigo ver o disco intercalar. Eu só consigo ver se estiver nesse alinhamento. Olha um disquinho ali, ó. Beleza? Então, isso aqui... Deixa eu tirar isso aqui daqui, porque eu sei que não funciona. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Porém, a disposição está diferente. Então, com isso eu consigo identificar outras estruturas para que eu possa chegar ao final e falar, eu estou vendo o músculo cardíaco. Né? Mas se eu estivesse vendo somente isso aqui, eu sei que isso ali é um músculo cardíaco.
porque eu estou vendo apenas ali, ó, no caso, eu posso ter até 2, pode ser binucleado, mas o núcleo fica centralizado. Eu tenho que usar isso mesmo, né? Porque afinal de contas eu tenho que passar o slide do outro. E aí, ó, aqui, os núcleos deslocados, encostando na membrana esquelética. Como é que seria na outra imagem se o núcleo não fosse centralizado? Nossa. Aqui, ó, você fala aqui, É. mas o núcleo tá lá, ó, centralizado. A célula é isso aqui, ó. Sua célula tá aqui, ó. Então eu tô vendo o núcleo dela, mas o que seria isso aqui agora, ó? Então. É o corte. O que seria esses pontinhos roxinhos aqui, ó? Ó, lá no esquelético também a gente tem, olha lá, ó. Olha o que seriam esses pontinhos aqui, ó, roxinhos. Tá fora da célula. Lembra que lá no primeiro período a gente viu um tecido conjuntivo associado ao músculo? Quem era? Endomísio, perinísio, no cardíaco nós também temos isso. Então todos esses núcleos fora, isso aqui, ó, inclusive é um vaso, ó, um capilar bonitinho aí, que eu tenho sangue lá dentro, que é a célula endotelial. Ou seja, então eu tenho componentes de tecido conjuntivo entre as células, entre os feixes. Ou seja, vamos lá para a imagem? Olha isso aqui. Vejam isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa área clara, que existem umas bolotinhas ali, ó. Isso aqui faz parte de perinísio. Isso aqui são vasos sanguíneos. Arteriolazinhos, a gente vai ver. Então, esses risquinhos que a gente tem do lado de fora, que não é. Isso aqui é o núcleo do cardiomiócito. Só que essa hora que você vê esses risquinhos roxos aqui, ó, que estão, a princípio, né, não fazendo parte da célula, são núcleos de células, porentionas do tecido conjuntivo. Então, a gente tem endomísio, perinísio. E todas as imagens você consegue ver. Olha lá, ó, esse aqui é um vaso, ó, bonitinho, ó. Ó, mas isso aqui não faz parte de núcleo de célula muscular, não, de cardiomiócito, não. É um núcleo de outras células do tecido conjuntivo ali. Então, ou seja, o miocárdio, ele tem dois, basicamente, componentes. Então, a gente vai ter o miocárdio composto principalmente do músculo cárdico, mas a gente tem um tecido altamente muscularizado. A gente pode ter, inclusive, até tecido adiposo, dependendo, é óbvio, né, do seu paciente. Quer ver, ó, um pedacinho que eu tirei aqui, ó, deixa um tecido adiposo, cadê? Cadê? Tá aqui, ó, esse aqui é adipócito, ó, tá lá no miocárdio. Tá, então dependendo, claro, né, do seu paciente, estilo de vida, né, hábitos alimentares, a gente tem ali também gordurinha entremeada lá no miocárdio. Beleza? Bom, então a princípio, acho que a gente aqui conseguiu. Olha lá, ó, então veja, isso aqui, ó, seus cardiomiócitos, olha que binucleado, gente, que bonitinho, ó. Tá? Seu cardiomiócito tá aqui, ó, dessa forma. Então é como se ele tivesse assim, ó, os disquinhos intercalares aqui, ó. Olha lá, essas células já estão em outra disposição. Mas tudo aquilo ali faz parte de componentes do miocárdio. Então a gente está vendo a parte interna da camada do meio do seu coração, tá? Então tá tudo ali, né? Ó, várias imagens para ir representando isso que eu tô falando aqui. Então agora me digam o que vocês estão vendo. É a mesma imagem? Ó, coloração é a mesma. A ampliação é a mesma. Então vamos para cá. Se a gente for pensar em sentido, veja que a gente tem um sentido aqui, eu tenho aqui e um aqui. Aquela imagem, ela tá mais parecida com essa ou com essa de cá? Então, olha lá, ó, vamos pensar. Existe um sentido, não é como se a gente estivesse assim. Então, o que tem aqui diferente nessa imagem? Então, de repente, aqui a gente acabou de ver que isso aqui faz parte de miocárdio. Porque o que eu estou vendo aqui? Os cardiomiócitos, né? Então, a princípio, a gente vê, ó, parte toda de citoplasma, bem fechadinho, não tem nada claro, então pode ser ali fibras de Purkinje. Ó, núcleo centralizado, né? Bonitinho. Mas o que está acontecendo na imagem de lá? Se você analisar, ó, veja as estriações, você consegue ver também, ó, faixa escura, faixa clara. Essa imagem está bem melhor para a gente poder visualizar inclusive as estriações.
Mas o que difere o cardiomiócito daqui desse de cá? O que isso acontece? Por que isso acontece? Aí você pensa, bom, cadê o núcleo da célula? Isso que vocês estão vendo nessa imagem representa o agudo, o infarto agudo do miocárdio. O que acontece? Tá? Quando você tem uma isquemia, uma ausência de suprimento, a célula vai fazer o quê? Morrer? Correto? Ela morre. Como é que a gente consegue visualizar o processo de morte celular? Pelo processo da degradação do núcleo, um processo chamado quinótico. Então, seu núcleo vai degradando, aí ele simplesmente desaparece. Não é que o núcleo daqui veio parar aqui, não. Muitas das vezes, quando não tem ali o conhecimento, acha que o núcleo saiu da célula. Então, vamos lá. Não existe nenhum núcleo que sai da célula. Por que o núcleo vai ter um processo de necrose? Existe literalmente um processo da morte da célula, onde você visualiza pela degradação do núcleo. Existe todo o processo, tudo, né? O processo chama quinose. Então, nesse momento aqui, ó, simplesmente isso representa um infarto agudo do miocárdio. O que acontece com esses núcleos aqui, ó, dessas células? Quem é que representam ali, ó, as células? Esse conjuntivo. O que vai acontecer quando você tem uma morte dos cardiomiócitos? Eles se dividem metodicamente, eu consigo reparar? O que eu formo então aqui depois, quando não existir mais isso aqui? Eu preciso degradar isso aqui. Quem é que vai fazer a degradação desses restos dos cardiomiócitos? As células do tecido conjuntivo. Quem? As fagocitárias, neutrófilos, macrófagos. E depois, eu preciso de preencher aquele tecido ali. Afinal de contas, eu não consigo fazer o processo de reparo, de regeneração. Mas o que eu faço? Eu vou substituir os cardiomiócitos por tecido conjuntivo. Aí depois entra quem? Os fibroblastos em ação. E aí eu vou formar um tecido fibroso. Você compromete completamente a fisiologia do coração. A arritmia, tá? A ponto de vir depois, claro, o paciente. Ou seja, o que a gente mostra, inclusive, ele até fala de bandas de hipercontração, que acontece com ruptura de membrana plasmática. E aí, ó, entra no cálcio. Então, você visualiza essas bandas de hipercontração. Então, ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui, isso aqui é saudável. Isso aqui é alterado. Ó, eu posso ir ainda mais além. Vejam que quando vocês tentam ir para partes mais específicas, então eu vou pensar o quê? Por exemplo, posso pegar aqui o site da Sociedade Brasileira de Neurologia, pegar a lâmina histológica relacionada ao infarto agudo do miocárdio. Então, quando você analisa essa lâmina, existem várias imagens, mas eu separei uma que ele coloca assim, ó, o segmento da parede do ventrículo, ainda fala qual é a região, e infarto transmural. Está lá, representado por extensa necrose de coagulação que compromete mais de 2/3 da espessura da parede. Na porção central, a hemorragia por reperfusão, associada a exudato neutrofílico. Olha os neutrófilos atuando nesse momento. Bom, na periferia, há processo de reparo iniciando com proliferação vascular. O que é a proliferação vascular aqui? Angiogênese. E fibroplasia. Olha os fibroblastos atuando aqui. Inclusive, você consegue saber qual é o tempo estimado do infarto, compatível com 7 a 10 dias de evolução. Mas você pode querer ler um pouquinho mais, qualquer artigo científico, então vejam que existe uma nomenclatura muito própria. A primeira delas é justamente o nome da célula muscular estriada cardíaca, cardiomiócitos. Olha lá, o miocárdio, então vejam, um artigo de revisão na Bioscience, olha lá, histologia de miocárdio normal e infartado. Então existe aqui sim, né, uma forma de você entender o que é o normal e o que é o patológico. Vamos pensar no miocárdio, que é um infarto. Olha lá, o miocárdio é formado por cardiomiócitos, que se contraem em função dos sarcômeros. Você já sabe. Dispostos em suas miofibrilas e apresentam eficiente comunicação elétrica entre si por meio de junções.
Aí tá lá, o infarto do miocárdio promove morte de cardiomiócitos, alterações em elementos citoplasmáticos na condução elétrica, além de formar um tecido de cicatrização fibrótica, fibroso. Aí ele coloca lá, né, em condições isquêmicas, como infarto agudo do miocárdio, há uma remodelação histológica no tecido muscular cardíaco que leva à fibrose e perda da função do miocárdio. Então a gente pode ir lá para o texto, olha isso. As fibras necróticas do miocárdio caracterizadas por ausência de núcleo. O que o aluno, quando vê uma imagem dessa aqui, ó, acha que acontece? Opa, o núcleo vem parar fora. Não, isso não existe. O que caracteriza então aqui o infarto? E o infarto agudo é justamente a ausência do núcleo, tá? Aí, ou seja, é uma fibra necrótica, né? E olha lá, aí fala das bandas de hipercontração, por conta da entrada abundante de cálcio, porque houve uma ruptura da membrana plasmática. Na região infartada, observa-se quem? As células aqui fagocitárias, neutrófilos e macrófagos, no intestício, ou seja, naquele tecido conjuntivo. E aí, só para a gente poder aqui complementar, a gente pode usar de outro recurso. Veja, a gente tem sites, a gente tem artigos e a gente tem o canal no YouTube. Então, de repente, você pode ir lá para um canal de patologia e aí, olha o que o médico aqui, né, fala. Pura linguagem, sim, médica, porém, o que vocês estão vendo aqui. Então, olha lá. No argumento, a gente consegue ver que temos tons de vermelho aqui, um vermelho mais escuro e aqui mais puxado para o branco. Vamos aproximar para a gente ver do que se trata. Então a gente vê aqui fibras longitudinais com o núcleo central. Vamos subindo aqui. A gente vê fibras transversais com o núcleo central também. Então esse órgão aqui se trata do coração. Veja, ó, olha o que ele fala. Fibras, né? Longitudinais, transversais, núcleo central, pronto. Imediatamente ele sabe que é o coração. Reparem, de novo, nessa estrutura dos núcleos. E agora vamos para essa parte aqui desse coração. Reparem só como a gente não consegue mais achar os núcleos como a gente encontrou ali embaixo. Geralmente o coração tem os núcleos centrais e essas células aqui estão todas anucleadas. O que aconteceu aqui foi uma necrose do tipo isquêmica, em que a célula acaba não tendo uma lise imediata, porque a necrose isquêmica ela tem uma diminuição do nível de oxigênio aqui, então as enzimas que são líticas para as células elas acabam não tendo ação, sem reação com oxigênio, e essa célula aqui se mantém com uma estrutura preservada durante o tempo, até virem as outras células, como por exemplo macrófagos, para virem fazer a fagocitose delas, e até mesmo elas começam a perder sua estrutura ao longo do tempo. Como por exemplo, a gente já consegue ver essas células aqui começando a ficar mais vacuoladas, olha só, perdendo essa cor avermelhada. Olha. Então nós vemos aqui. E nas áreas próximas a gente já consegue ver que nem temos mais essas células. Conseguimos ver que temos uma necrose aqui ainda, ok? Então, o que aconteceu aqui foi basicamente um infarto agudo do miocárdio, causando uma isquemia dos miócitos aqui, levando inicialmente a essa perda dos núcleos, mantendo a estrutura geral das células, e que com o tempo elas vão perdendo a sua estrutura, vão se degradando aqui, e aí vão se tornar necróticas para serem absorvidas aí pelas células fagocitárias. Aqui a gente sabe que o coração ele é um órgão que não tem regeneração, então ele vai ser substituído basicamente por tecido de reparo, né? Tecido fibroso. A gente consegue ver algumas áreas de angiogênese aqui. Olha lá o termo angiogênese, né? Então a proliferação vascular, vocês já ouviram, né? Olha só.
Todas essas áreas arredondadas aqui são de angiogênese. E se a gente for ver, vemos várias células aqui com citoplasma mais achatadinho. Correção, não é citoplasma achatado, tá, gente? É núcleo. Que são os fibrócitos ou fibroblastos. Então, novamente, a gente tem um infarto, ok? E que provavelmente foi a causa da morte desse paciente aqui. Porém, junto a gente já tem algum infarto aqui que se cronificou, um infarto antigo, levando a fibrose desse órgão, que vai ser um dos achados aqui nesse coração e que a gente vai falar que é o processo patológico básico. Infarto agudo do miocárdio, no órgão do coração, e que vocês podem descrever que existe um infarto antigo aqui que levou à fibrose de parte desse órgão. Bom, então vejam, né? Vamos para esse órgão aqui, começando normalmente. Então, rolando, né? Como é só. O paciente veio a óbito e houve um infarto agudo do miocárdio. Só que quando você vai fazer a análise, existem vários pontos ali, ó, de infartos bem antes que aconteceu. Por quê? Porque a área já está toda fibrosada, né? Então, a princípio, você consegue ver ali, caracterizar se houve um infarto antigo ou se teve um infarto recente. Justamente porque existe uma substituição depois ali total das células musculares. E aí a gente consegue, né, visualizar isso aí fazendo um estudo como esse, tá? Então vejam que existem as nomenclaturas muito usadas. Então eu trouxe isso aqui só para complementar. Então é importante conhecer o músculo como um todo? Sim, que ele sofre processos de alteração. E isso implica num processo de infarto agudo recente ou então mais antigo. Beleza? Ficou alguma dúvida? Tem alguma